A gente começa o Revista TST desta semana relembrando um dos maiores desastres ambientais do mundo, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Em um processo que chegou à seção 1 de dissídios individuais, o irmão de uma engenheira morta na tragédia ambiental obteve direito à indenização sem precisar provar vínculo afetivo. Por maioria de votos, Anderson, o colegiado entendeu que o laço entre irmãos é presumido, ou seja, não é necessário apresentar provas do sofrimento causado pela perda. E quem tem os detalhes para a gente dessa decisão é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Oi, Luane Anderson. Na reclamação trabalhista, o irmão que mora em Governador Valadares, em Minas Gerais, disse que a morte da única irmã deixou a família desolada e, por isso, pretendia obter reparação. Em defesa, a Vale alegou que o irmão não poderia pedir indenização em causa própria porque não era cônjuge, filho ou pai da vítima. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a decisão que havia reconhecido o direito à compensação. A sentença levou em conta que o irmão fazia parte do núcleo familiar e, portanto, o dano moral seria presumido, sem necessidade de prova. Mas a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. O colegiado considerou que o irmão deveria produzir prova de laço estreito de afetividade com a irmã, o que não teria ocorrido. O homem então recorreu à seção 1 de dissídios individuais, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência do TST. O ministro Augusto César, relator dos embargos na SDI 1, explicou que não se pode duvidar da existência de laços de afetividade em relação a pais, avós, filhos e irmãos. Nesses casos, presume-se que o vínculo afetivo entre irmãos existe, e no processo em julgamento, caberia à Vale provar o contrário, a fim de afastar o direito à indenização. Nesse grau de parentesco, esse laço de amizade e certamente de sofrimento pelo padecimento, pelo passamento tão drástico, de forma tão drástica dessa irmã, se presume, portanto, não haveria outra solução judicial senão a de data vênia entender que o dano moral in re ipsa estaria comprovado. Se trata do dano em ricochete, como todos sabemos. Após pedido de vista regimental, o ministro Alexandre Ramos abriu divergência. Conforme entendimento do ministro, não caberia indenização com base no suposto vínculo afetivo do irmão da vítima. Isso porque o familiar era casado e morava a mais de 300 quilômetros de distância do local onde a irmã trabalhava e residia. Também não havia evidência de que mantivessem uma relação próxima. Entendo que quando o irmão da vítima reside na casa, quando é o caso de um irmão menor ou ainda que maior, resida com a vítima, aí sim o dano é em re ipsa. Mas nessa hipótese, como na dos autos, em que já era um irmão que se afastou do núcleo familiar, não morava na mesma residência, ao contrário, morava já com sua família em outra cidade distante de onde a vítima morava e trabalhava, aí sim, apesar de ter legitimidade, deve assumir o ônus de comprovar a violação de direitos da personalidade. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, acompanhou a divergência. É claro que a família mais próxima, pais, filhos, avós, bisavós, mais raros, mas existem também. Agora, daí estender para o núcleo colateral, me parece que seria necessário a demonstração dessa afinidade mais próxima, que eu não estou dizendo que seja em comum. Apenas tenho resistência de tratar de maneira in re ipsa, simplesmente pelo fato acontecido, a responsabilidade pela indenização, criando uma regra objetiva de indenização. No entanto, por maioria, prevaleceu o entendimento de que o dano moral, nesse caso, é presumido e não exige provas adicionais. Com a tese de dano moral confirmada,
O processo agora será devolvido à quarta turma, que deve analisar o recurso da Vale quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 800 mil pelo TRT. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST. Obrigado, Samanta. Até a próxima.